Boa tarde. A minha turma vai apresentar um livro em breve e andaram-me a pedir sugestões e o que é que eles haveriam de fazer enquanto que estavam a ler o livro e como eles deveriam fazer uma espécie de recolha de dados durante a leitura. Então estive aqui a buscar coisas, não quer dizer que tenham que fazer exatamente tudo o que está aqui, são só sugestões, uh, coisas que eu achei interessantes, porque vou dizer a verdade, nós, professores de português, estamos fartinhos de apresentações de livros em que falam no autor, fazem o resuminho do livro, apresentam uma ou duas personagens e já está. É assim, esse tipo de apresentação que toda a gente faz não se destaca. E então é só um bocadinho aborrecido. Ou vocês realmente fazem este tipo de apresentação, mas fazem com muita paixão, mostrando que adoraram o livro e estando aqui a entusiasmar as pessoas a ler o livro, isso ok. Agora, se vocês não são esse tipo de pessoa, eu aconselhava-vos a fazer outro tipo de ficha de leitura, outro tipo de apresentação oral sobre o livro para chamar a atenção dos colegas e do professor. Então, como é óbvio, nós começamos sempre pelos dados essenciais sobre o livro, o autor, podem dar dados sobre o autor se acharem que é fora da caixa, título, a editora, a edição, o local e o ano, o número de páginas, se faz parte de uma coleção, o género em que está enquadrado, se tem um ilustrador, os tropos, que são as linhas orientadoras, o tradutor, o tempo de leitura, leram de que dia até que dia, o local de leitura, se vocês leem em casa, no parque, por exemplo. Eu, por exemplo, leio à noite, principalmente quando antes de me deitar, sento-me na cama e começo a ler. E se há outras obras do mesmo autor que têm interesse aqui para o caso. Então, o resumo da história costuma ser a ação. Podem fazer um resumo pequeno do início da obra, porque se contares tudo, o livro deixa de ser interessante. Como é óbvio, vocês não vão apresentar um livro e contar exatamente tudo o que se vai passar, porque depois nem o professor nem os colegas vão ter interesse em ler um livro que já sabem basicamente tudo o que vai acontecer. Depois, podem falar, por exemplo, se há antagonistas, vilões que param a ação ou se vão estimular alguma coisa. Pronto, estão a ver qualquer coisa que esteja do contra, o que mais apreciaste, o que mudarias na história, por exemplo, mudarias o fim, mudarias algo lá dentro, vocês teriam escrito o livro de outra forma e esta história fez-te refletir em algo, em quê? Isso é muito importante, porque no fundo nós lemos para termos uma cosmovisão do mundo diversa, não é? Se estamos a ler coisas que nos deixam completamente confortáveis, nunca saímos da nossa zona de conforto, então ler é só uma rotina, não é? E nós queremos é coisas que nos façam sair exatamente daquilo que nós fazemos todos os dias. As personagens, como é evidente, são uma parte muito importante da história. Se há principais e secundárias, uma pequena descrição física e psicológica, o que tem de peculiar, que as destacam do resto do mundo, qual é a tua personagem favorita, porquê, e o contexto social onde estão inseridas, que isso também faz parte do espaço, mas se vocês acham que as personagens, se tivessem noutro ambiente, seriam diferentes. A complexidade das personagens para mim é muito, muito importante quando estou a ler uma história, até mais às vezes do que o próprio enredo, porque uma personagem muito bem construída é muito interessante, apaixona-me, fico vontade de ser como ela e, e muitas vezes a complexidade da personagem, mesmo que o enredo não seja grande coisa, faz com que eu acabe de ler o livro. Porque agora vocês sabem, nós não somos obrigados a ler os livros até ao fim quando não gostamos deles, não é? Porque o tempo é tão pouco, há tantos e tantos e tantos livros para ler e é só uma estupidez a gente estar a perder tempo com coisas que não gosta, a não ser, claro, que seja para a escola, não é? Então, tem que falar sobre o tempo, quando acontece a ação, o tempo influencia a ação e as personagens. Por exemplo, se for no século XIX, é óbvio que vai ser diferente de uma personagem do século XX ou do século XXI. O espaço onde se passa a história, podem fazer uma pequena descrição do espaço, se for algo tipo super interessante,
E o espaço social, que era isso que eu vos estava a dizer, se as personagens estão no meio rico, no meio pobre, isso vai influenciar a sua cosmovisão? Claro que sim, não é? Narrador, quem é que conta a história? Há mais do que um narrador? Nós agora chamamos-lhe o ponto de vista, que é POV. Okay? Está muito na moda no TikTok as pessoas a porem point of view, porque eu gosto por acaso de vários narradores, gosto que seja na primeira pessoa, gosto que seja uma personagem secundária, quando por exemplo há duas personagens principais gosto que às vezes esteja intercalado, mas também gosto de ler na terceira pessoa, basicamente, eu gosto de ler tudo, desde que esteja bem escrito e desde que as personagens e o narrador relate realmente muito bem a história. Agora, o vocabulário. Aprendeste palavras novas com este livro? Há alguma palavra ou duas ou três que se destaquem que tu queiras partilhar? A linguagem é simples ou erudita? O registro de língua é cuidado, popular, familiar, corrente? Há diálogos ou há mais narração ou descrição? Citações, frases que te marcaram. Eu gosto de vez em quando de pôr uma citação de um livro ou de outro, porque há realmente livros que são magníficos e há palavras dos livros que ficam connosco para sempre. E agora, como é que o livro te fez sentir? Bem, desconfortável, triste, alegre, enternecido, feliz? Agora és tu que tens que descrever aquilo que sentiste enquanto que estavas a ler o livro. E eu gosto muito dessa parte, de saber o que é que vos fez sentir, o que é que mudou, se mudou a vossa perspectiva relativamente ao mundo e à sociedade e às pessoas, ok? E depois, uma parte super importante que pode fazer com que o vosso trabalho seja diferente é a intertextualidade. Podem fazer um desenho inspirado no livro, podem escrever uma mini história baseada no livro, podem relacionar com uma música, com uma obra de arte, podem relacionar com outro livro, com outro autor. É isso, é relacionar as coisas. Fica muito interessante numa apresentação oral as pessoas não se limitarem a dizer o tal resumo das personagens e da ação, mas tentar ir buscar ao mundo coisas que estão ligadas a esse livro para mostrarmos que realmente esse livro teve um impacto espetacular em nós. E pronto, já sabem, continuem a ler. Ler é um dos últimos atos de resistência contra a estupidez, porque as pessoas que leem muito ficam mais cultas, mais eruditas, conseguem compreender melhor o mundo, conseguem perceber quando estão a ser manipuladas, e é por isso que é o último reduto da resistência, de não nos deixarmos manipular pelos outros, de termos as nossas próprias ideias. Os livros ajudam-nos a isso tudo, e por isso é que é tão importante ler. Continuem a ler aquilo que gostam, tá bem? Pode ser mangás, banda desenhada, romances que acabam bem, romances da época, fantástico, thrillers, terror, eu sei lá, o que vocês quiserem, ficção científica, não ficção, por mim, tudo é válido. Por favor, leiam muito e sejam felizes a ler como eu sou. Então, um beijinho e bom fim de semana para todos.